Capítulo 7. Alguma coisa muito, muito maligna se aproxima. Giro sobre os calcanhares, sentindo a adrenalina correr pelas veias, e disparo na direção da escada. Mas Mark estende o braço e me agarra antes que eu consiga dar mais do que alguns passos. Ele me puxa com força para junto de si, encostando as minhas costas contra o peito dele, e prende os braços ao redor do meu corpo. Quando eu começo a me debater para tentar me soltar. Me solte, grito, erguendo o calcanhar para acertá-lo nos joelhos. Mas não tenho um ponto de apoio firme e ele nem chega a gemer. Penso em pisar no pé dele com força, mas o meu all-star não vai causar um estrago muito grande nos coturnos dele, e menos ainda nos pés que os calçam. Me solte, ou eu vou gritar. Digo a ele, tentando não soar assustada, mas sem conseguir. Pode gritar, diz ele, enquanto vai me arrastando para a porta da escola, que Quinn convenientemente segura aberta. Ninguém vai se importar. Joga a cabeça para trás, acertando-o no queixo, e ele solta um palavrão. Levanta um dos braços e tenta segurar a minha cabeça no lugar. E isso me deixa furiosa, ao mesmo tempo em que me apavora. Curvando-me para baixo, mordo o braço dele com toda a força. Ele grita e se debate. O seu antebraço me acerta com força na boca. Dói e tem também o gosto metálico de sangue se acumulando na minha boca, o que só me deixa ainda mais irritada. Pare! Grito, agitando-me e esperneando contra ele, com toda a força que tenho. Não posso deixar que me levem para fora. Simplesmente não posso. Estou com um moletom e uma calça de flanela, e mais uns 12 graus negativos lá fora no máximo. Com o meu sangue ralo da Califórnia, não vou durar mais do que 15 minutos até meus dedos começarem a necrosar ou sofrer uma hipotermia. Isso se eu tiver sorte. Mas ele não me solta. Os braços ao redor de mim são firmes como aço. Tire essas mãos de mim, grito, dessa vez sem me importar com quem eu possa acordar. Inclusive, espero mesmo que consiga acordar alguém, qualquer pessoa, ou todo mundo. Ao mesmo tempo, joga a cabeça para trás com toda força, tentando quebrar o nariz dele. Devo ter acertado alguma coisa, porque ele me solta com um xingamento. Caio no chão com um impacto forte e minhas pernas cedem. Fico de joelhos, bem a tempo de ver Mark voar pelo vão da porta com os olhos arregalados quando bate na parede oposta. Mas nem tenho tempo de pensar em como isso aconteceu, porque demora apenas um segundo para ele se recuperar. Em seguida, ele começa a correr pelo saguão outra vez, vindo na minha direção. Eu me viro para fugir, com os punhos erguidos na tentativa de afastar Quinn, caso ele se aproxime. Mas de repente ele está voando pelo saguão também. Ele bate em um estante de livros em vez de uma parede, e um vaso cai da prateleira mais alta e arrebenta ao atingir a cabeça dele. Dou meia volta procurando por uma saída, mas Mark se move rápido, muito rápido, e de repente ele está bem ali, entre a escada e eu. Viro para a direita à procura de decidir qual é a melhor rota de fuga e trombo em uma muralha sólida de músculos. Merda, tem 3 deles aqui? O pânico toma conta de mim e estendo os braços tentando empurrar essa pessoa para trás. Mas assim como Mark, o cara não se move. Pelo menos não até passar o braço ao redor da minha cintura e me puxar para a frente com força bastante para me levantar do chão. É quando ele está me puxando para junto de si que eu consigo dar uma boa olhada em seu rosto e percebo que é Jackson. Não sei se devo sentir alívio ou mais medo ainda. Pelo menos até ele me jogar para trás de si, se posicionando entre mim e os outros dois enquanto os encara. Mark e Quinn param de avançar, e a expressão de desconforto dele se transforma em medo. Algum problema aqui? Pergunta Jackson. Sua voz está mais baixa do que antes, mais áspera, e também é ainda mais fria do que o vento gelado que sopra pela porta. Nenhum problema, responde Mark com uma risadinha forçada. Estamos só conhecendo a novata. É assim que vocês chamam uma tentativa de homicídio hoje em dia? Conhecer alguém? Ele não ergue a voz, não toma nenhuma atitude minimamente ameaçadora, e ainda assim nós 3 gememos à espera de que ele prossiga.
A gente não ia machucar a Grace, cara, diz Quinn pela primeira vez. Ele fala com uma voz bem mais melodiosa do que há uns minutos, quando eu estava sozinha com os dois. Mas ele não está embolando as palavras nem nada. Assim, imagino que o vaso talvez não tenha causado muito estrago. Só íamos jogá-la para fora da escola um pouquinho. Isso mesmo, ementa Mark. Era só uma brincadeira, nada demais. É assim que vocês estão chamando essa bagunça toda. A voz de Jackson fica ainda mais fria. Vocês conhecem as regras. Não faço ideia sobre a que regras ele se refere, nem porque ele fala como se fosse o responsável por garantir seu cumprimento, mas suas palavras fazem Quinn e Mark se encolherem ainda mais, sem falar que ambos parecem nervosos, contrariados. Desculpe, Jackson, a gente se empolgou um pouco e a situação saiu do controle. Não é para mim que vocês devem pedir desculpas. Ele se vira um pouco e estende a mão para mim. Eu não deveria aceitá-la. Cada grama do treinamento de defesa pessoal que fiz alerta que eu deveria sair correndo, que deveria aproveitar o espaço que ele está oferecendo e correr feito uma louca para meu quarto. Mas há uma expressão de fúria muito intensa borbulhando sobre aqueles olhos de obsidiana, e eu instintivamente percebo que ele se virou para me estender a mão e evitar que os outros dois a percebessem. Não sei porquê, só sei que Jackson não quer que Mark e Quinn percebam o quanto ele está irritado. Ou talvez ele não queira que os dois percebam o quanto ficou irritado pelo que aconteceu comigo. De qualquer maneira, Jackson me salvou esta noite e devo isso a ele. Eu o encaro dizendo com um olhar que vou guardar seu segredo. E em seguida faço o que ele está pedindo. Silenciosamente avanço um passo. Não seguro a mão dele, isso já seria demais, considerando o que Jackson disse e fez horas antes. Mas dou alguns passos à frente, ciente que ele não permitiria que Mark e Quinn fizessem algo comigo. Devo ter chegado perto demais, entretanto, porque ele se agita um pouco diante de mim outra vez, mesmo enquanto encara Mark e Quinn com um olhar fuzilante que os avisa para se comportarem. O aviso talvez não seja necessário, porque os dois já estampam uma cara bem constrangida. Desculpe, Grace. Mark é o primeiro a falar. Não foi legal da nossa parte. Não quisemos assustar você. Não me pronuncio, porque com certeza não vou dizer que não tem problema nenhum quanto ao que fizeram comigo. E não tenho coragem o bastante para mandar os dois para o inferno, mesmo tendo Jackson como escudo. Assim, faço a única coisa que posso. Encaro feio os dois e espero que o pedido fajuto de desculpas termine para poder finalmente voltar para o quarto. Bom, você sabe, a lua está daquele jeito, então... Isso é o melhor que eles conseguem dizer? A lua está daquele jeito? Não faço a menor ideia do que isso significa e, sinceramente, não me importa nem um pouco. Já estou de saco cheio deste lugar e de todo mundo ali dentro, com exceção de Macy e do tio Finn e talvez de Jackson também. Vou para o meu quarto. Eu me viro para ir embora, mas sinto a mão de Jackson no meu pulso. Espere. Essa é a primeira palavra que ele me dirigiu desde toda aquela situação que aconteceu mais cedo. E isso me faz parar com muito mais eficácia do que a mão de Jackson no meu pulso. Por quê? Pergunto. Ele não responde. Em vez disso, vira-se de novo para Mark e Quinn e diz: ainda não acabou. Eles confirmam com um aceno de cabeça, mas não dizem mais nada. As palavras de Jackson servem como dispensa, mas também como ameaça, porque eles saem a toda velocidade pelo corredor, movendo-se com mais rapidez do que qualquer pessoa que já tenha visto. Ambos ficamos ali, assistindo enquanto os dois vão embora, e em seguida Jackson olha para mim. Por um tempo, ele não diz nada, simplesmente me mede de cima a baixo, com os olhos escuros catalogando cada milímetro do meu corpo. Não vou mentir, isso me deixa um pouco desconfortável. Não do mesmo jeito que aconteceu com Quinn e Mark, como se estivessem procurando uma fraqueza para explorar. É mais como... Nossa, é impressão minha ou este lugar ficou quente de repente? E... por que estou vestindo a minha calça de pijama mais velha e esfarrapada? Tudo isso faz com que a sensação de desconforto seja realmente presente. E é uma pena eu não fazer a menor ideia de como me sinto por sentir tudo isso.
Você está bem? Pergunta com a voz baixa e seus dedos enfim afrouxam ao redor do meu braço. Estou sim, é o que respondo, mesmo sem ter certeza. Que tipo de lugar é esse onde as pessoas tentam jogar você para fora para morrer? Que tipo de pegadinha é essa? Você não parece bem. Dói um pouco ouvi-lo dizer isso, mesmo sabendo que ele tem razão. Bem, preciso admitir que os últimos dias não foram os melhores. Imagino. Os olhos de Jackson. Imagino. Os olhos de Jackson estão sérios quando ele me encara com uma expressão grave. Você não precisa se preocupar com Mark e Quinn. Eles não vão incomodá-lo de novo. A parte em que ele diria, vou cuidar disso pessoalmente, fica implícita, mas eu a ouço mesmo assim. Obrigada por me ajudar, eu agradeço muito. Ele ergue as sobrancelhas e, se é que isso é possível, seus olhos ficam ainda mais negros em meio à pouca luz. É isso que acha que fiz? Não foi? Ele balança a cabeça e solta uma risada, curta que faz meu coração engasgar no peito. Você não faz a menor ideia, não é? Não faço ideia do quê? Que eu acabei de transformar você na peça de um jogo que não é capaz de compreender. Você acha que isso é um jogo? Pergunta incrédula. Sei exatamente o que é, você não sabe? Espero que ele diga alguma outra coisa que explique esses comentários misteriosos, mas ele não explica nada. Em vez disso, fica apenas me olhando, até o ponto em que não consigo mais me conter, me contorço um pouco. Ninguém nunca me olhou do jeito que ele olha agora, como se não conseguisse decidir se cometeu um erro ao me resgatar da morte certa. Ou talvez ele simplesmente não consiga decidir o que vai dizer a seguir. Nesse caso, seja bem-vindo à porra do clube, Jackson. No fim das contas, entretanto, todo aquele silêncio não resulta em nada, porque ele simplesmente diz: você está sangrando. Estou? Eu levo a mão até a bochecha, que dói por causa do choque contra o ombro de Mark. Mas eu estava tentando me livrar dele. Não aí, ele ergue a mão até minha boca e gentilmente, com um toque tão suave que quase não consigo sentir, desliza o polegar sobre meu lábio inferior. Aqui. Ele ergue o polegar e mesmo com a pouca luz consigo ver a mancha de sangue na pele dele. Ah, que horror! Estendo a mão para limpar o sangue. Deixe que eu... Ele ri, interrompendo-me. Em seguida, leva o polegar até os lábios e me, encarando fixamente nos olhos, enfia o polegar na boca e suga lentamente o sangue. É a cena mais sensual que já presenciei. E eu nem mesmo sei porquê. Afinal de contas, isso não deveria me assustar? Talvez tenha a ver com o modo como o olhar de Jackson me aquece no instante em que ele prova o meu sangue. Talvez seja o ruído que ele faz quando o engole, ou talvez seja o fato de que o toque e o deslizar do polegar dele nos meus lábios, seguido pelo movimento de levar o dedo até os próprios lábios, pareça ainda mais íntimo do que qualquer beijo que eu tenha dado em outro garoto. É melhor você ir. As palavras parecem estar sendo arrancadas dele. Agora? Sim, agora. A expressão dele parece ser intencionalmente vaga, como se estivesse se esforçando muito para não dividir comigo o que de fato está pensando ou sentindo. E sugiro que, depois da meia-noite, você fique no seu quarto, que é o seu lugar. Ficar no meu... Sinto raiva, queimar com o que ele deixa no ar. Por acaso você está dizendo que sou responsável pelo que aconteceu esta noite? Deixe de besteira, é claro que não. Aqueles dois deveriam se controlar melhor. É uma maneira esquisita de dizer que eles não deviam andar por aí tentando assassinar pessoas. E eu começo a conjecturar sobre o motivo. Mas ele continua antes que eu consiga descobrir uma maneira de formar aquela frase. Mas avisei que você precisava tomar cuidado. Este lugar não é como sua antiga escola. E por acaso você sabe como era minha antiga escola? Não sei, diz ele com um sorriso malandro, mas garanto que não será nem um pouco parecida com a Academia Catmere. Jackson tem razão, é claro que ele tem razão, mas não estou disposta a recuar agora. Você não sabe do que está falando. Ele se inclina para a frente como se não conseguisse evitar, e até que o rosto e também os lábios estejam a poucos centímetros de mim. E assim, como aconteceu antes,
Sei que aquilo devia me causar desconforto, mas não causa, só serve para me fazer queimar. E dessa vez, quando meus joelhos estremecem, é uma sensação que não tem nada a ver com medo. Meus lábios se entreabrem. Minha respiração fica engasgada no peito. Meu coração bate mais rápido. Ele sente, noto em suas pupilas dilatadas, em como ele fica alerta e desconfiado. Jackson ouve aquilo na aspereza súbita da própria respiração, presente no ligeiro tremor do seu corpo contra o meu. Por um segundo, apenas um segundo, tenho a impressão de que ele vai me beijar. Mas ele se inclina ainda mais, passando pela minha boca até que os lábios quase tocam a minha orelha. Sou acometida pela estranha sensação de que ele está me cheirando, assim como Mark e Quinn, embora isso cause um efeito inteiramente diferente em mim. Você não faz ideia do que eu sei, diz ele suavemente. O calor do hálito dele me faz suspirar, derreter. Meu corpo todo se encosta no dele como se tivesse vontade própria. Ele deixa aquilo se prolongar por um segundo, dois, com a mão na minha cintura e os ombros curvados para baixo sobre mim. E então, de maneira tão repentina quanto antes, ele já se foi, recuando tão rápido que quase caio sem o apoio do corpo dele. Você precisa ir, repete ele com a voz ainda mais baixa e áspera do que antes. Agora? Pergunta incrédula. Neste exato momento, ele indica a escada com um movimento de cabeça e de algum modo eu percebo que estou indo na direção dela, embora não tenha tomado conscientemente a decisão de fazer isso. Vá direto para o seu quarto e tranque a porta. Achei que você tivesse dito que não precisava me preocupar com Mark e Quinn, digo olhando para trás por sobre o ombro. Não precisa. Bem, então com o que tenho que me... Deixo a frase morrer no ar quando percebo que estou falando comigo mesma, porque novamente Jackson desapareceu. E fico ali me perguntando, quando vou vê-lo outra vez e por que isso importa tanto?